Maria Brasil, o Leigo no Mundo, com Emanuel Júnior. Olá, muito boa tarde, querido ouvinte da Rádio Maria Brasil. Seja muito bem-vindo ao programa O Leigo no Mundo. Hoje, dia 23 de junho de 2021, quarta-feira, dando início a este programa, quero acolher ele que já está aqui conosco, Emanuel Júnior. Boa tarde para você. Boa tarde, Vanessa. Como estamos? Estamos bem, graças a Deus. Tá joia. Bom, e hoje também nós temos aí um convidado especial, mas antes de nós chamarmos o nosso convidado de hoje e também falar, né, o tema do nosso que nós vamos tratar no programa de hoje, eu quero fazer aquele pedido para vocês. Compartilhem o nosso programa, pessoal. O tema hoje está imperdível. O nosso convidado vai trazer aí, acredito que aspectos fantásticos que valem a pena ser compartilhados. Então compartilhem. Você que está nos acompanhando aí pelas nossas redes sociais, clique aí no aviãozinho, clica na setinha, compartilha com todos os seus amigos. E você que está nos acompanhando pelo aplicativo da Rádio Maria Brasil, faça o mesmo. Compartilhe o link do aplicativo com todos os seus amigos. O nosso tema de hoje é empreendedorismo na advocacia de um católico. Emanuel Júnior, vou deixar com você para anunciar o nosso convidado de hoje. Pois é. Então, hoje a gente é um convidado que a gente até conversou com ele aqui. E também é da União dos Juristas Católicos de São Paulo, né? Da UJUCASP. Ele é vice-presidente da UJUCASP. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Nós tivemos então um pequeno problema, acredito que seja a internet, né, do doutor Paulo Henrique. Vamos aguardar um pouquinho até ele se reconectar novamente com a gente. Quando tiver tudo ok aí, Cristiano, nosso técnico, eu peço que por gentileza você nos fale. Bom, vamos iniciar então, enquanto o Dr. Paulo retorna, né, com a gente, vamos fazer a nossa oração, né, Emanuel Júnior, colocando diante do Senhor o Dr. Paulo Henrique, também cada ouvinte que nos acompanha aqui pela Rádio Maria Brasil, para que este programa hoje possa iluminar a mente de todos vocês que estão aí nos acompanhando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora conosco o Dr. Paulo Henrique. Seja muito bem-vindo. Observando vocês, não sei por que o áudio não chegou. São essas coisas da tecnologia e do mundo contemporâneo. Mais do que nunca nós temos que estar preparados e com certeza com o desenvolvimento dos meios de comunicação, esse tipo de problema no futuro não ocorrerá. Então peço perdão, não foi culpa da Rádio Maria, provavelmente um problema de conexão aqui da minha parte. Agradeço o convite, sinto-me extremamente honrado, é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de falar aqui na Rádio Maria, ao lado do querido Emanuel. E a Rádio Maria, eu falei isso na primeira vez e repito, ela é muito querida. Salvo engano, é a mais importante em termos de abrangência das rádios católicas. E oficialmente acho que fica atrás apenas da Rádio Cidade-Estado do Vaticano por ser oficial da igreja. Então a Rádio Maria é importantíssima, tem no mundo todo. Eu, em algumas viagens para a Itália, eu tive a oportunidade de ouvir a Rádio Maria, ouvir a sua colega italiana fazer a mesma coisa, a oração da Ave Maria. Então vocês não têm ideia o quanto eu me sinto feliz de participar de um programa da rádio. Eu me sinto até importante. Eu estou me achando até alguém importante de participar aqui na rádio. Então, muito obrigado pelo convite e eu espero não frustrar as expectativas do Emanuel. O tema é muito interessante
e estou aqui para responder perguntas, conversar. O Emanuel dando a ordem, eu já começo a expor. Então tá certo. Bom, a gente já há alguns programas, né, a gente está trabalhando essa questão do empreendedorismo em várias áreas, em várias situações, né? E justamente tentando mostrar que não existe essa incompatibilidade que muitas vezes é aparente, né? Muitas vezes fica... as pessoas colocam, né, essa incompatibilidade, essa dificuldade entre uma coisa e outra. Então, hoje seria a vez da advocacia. Nós falamos com alguns empresários, nós falamos com outras pessoas, pessoal da pastoral do empreendedor, né? E hoje é a vez da advocacia. Então, nada melhor do que chamar um advogado muito bem estabelecido, né? Um empreendedor nato, igual o Dr. Paulo Cremonese. Muito obrigado, Emanuel. Mas a minha pergunta, assim, a primeira pergunta é o seguinte: existe mesmo aí na sua concepção, existe alguma coisa que dificulta esse empreendedorismo na advocacia, algo que entra em confronto com a doutrina católica, com o seu catolicismo? De forma alguma, Emanuel. Não há. No caso, fica um pouco mais fácil para mim, porque eu exerço a advocacia empresarial. Eu trabalho para o mercado segurador, para as seguradoras, principalmente com o ramo de direito de transportes, direito marítimo, direito aeronáutico. Então é mais fácil, não há um conflito ético, como muitas vezes pode acontecer com o advogado criminalista. Entretanto, o advogado criminalista tem uma vantagem muito maior do que o advogado empresarial como eu. Porque quando superada a barreira de um eventual conflito ético, ele defende pessoas naturais. O advogado criminalista é aquele que está na linha de frente, é aquele que pode... todo trabalho pode ser convertido, mas no caso do advogado criminalista e da advocacia, talvez seja aquele que mais se confunda com a própria oração e exercício. Nós temos que lembrar que Santo Ivo, que também foi magistrado, mas antes foi advogado, e ele era um excelente criminalista e evitou que pessoas inocentes fossem presas, ou até as pessoas que tinham alguma culpa respondessem exatamente pelo que praticaram, por eventual estereótipo, ranço ou qualquer coisa. Então, no meu caso, não há isso. Mas eu falo de algo interessante que aí, por incrível que pareça, apesar de ser uma rádio católica, eu vou falar de um aspecto que não é católico, mas secular. O que atrapalha o empreendedorismo na advocacia não é a fé, seja ela qual for, menos a católica, mas é a própria Ordem dos Advogados do Brasil, porque o Código de Ética da Ordem dos Advogados, aqui é uma crítica absolutamente construtiva, quero deixar claro, ele é muito rigoroso, ele cria muitas talas para as questões de empreendedorismo, de publicidade, porque dá não que a advocacia não seja uma atividade nobre, se bem que a verdade é que toda a atividade laborativa é nobre por excelência, seja ela complexa ou simples, intelectual ou manual, não importa. Todo trabalho é digno de respeito e eu acredito que todo trabalho pode e deve ser convertido em oração, dependendo do sentimento que a pessoa emprega na sua execução. Mas a advocacia, eu vejo até, e repito, uma crítica construtiva, educada, até com certo pedantismo, não querer que a advocacia tenha um colorido empresarial, um colorido comercial, aí cria uma série de obstáculos, como eu disse antes, e essa série de obstáculos inibe o empreendedorismo. Ninguém quer colocar um letreiro de 5 metros na frente do seu escritório, com neon roxo, né, e fazer uma propaganda como se fosse um produto de venda e compra, de consumo, até porque, como eu lembrei, né, principalmente em alguns, uma advocacia trabalhista, advocacia criminal, existem questões fundamentais e que transcendem, às vezes, o próprio direito. São atividades que estão ali mais próximas do barro da vida,
mais próximas das pessoas que sofrem, né? Então, eu tenho essa convicção que é preciso mudar, e já há alguma coisa nesse sentido, o movimento. Permitir que os advogados façam mais publicidade, façam mais, coloquem no seu trabalho uma gestão empresarial. Sobre o catolicismo, para quem ainda tem esse tipo de conflito, nós falamos de uma forma mais geral no outro programa, eu me lembro bem, foi um programa tão bom que eu não tenho a memória muito boa para fatos práticos, né? Eu até sempre brinco aqui no escritório, graças a Deus eu tenho sócios que são extremamente disciplinados e que têm memória prática assim, absurda, todos eles. Porque eu sempre brinco também, eu consigo me lembrar de fatos da Idade Média, fatos históricos da Idade Média. Eu posso falar a doutrina de São Tomás de Aquino, mas eu não me lembro do caso concreto da semana passada, em que eu discuti com o meu próprio sócio e ele lembra de detalhes e eu não. São os dons assim que Deus às vezes dá para as pessoas e a minha memória não é melhor. Mas eu fiquei tão marcado pelo outro programa que eu me lembro do conteúdo e eu vou me permitir repetir algo para mostrar que não existe essa incompatibilidade, que algumas pessoas que ainda têm uma visão errada de demonizar o dinheiro. O dinheiro não pode ser divinizado. Isso é um pecado grave e o Senhor falou sobre isso, né? Não confundir as estações. Mas o dinheiro, fruto do trabalho idôneo, ele é quase que uma bênção. O Papa Bento XVI, eu ouvi de viva voz, disse numa cerimônia do Ângelus algo mais ou menos com essas palavras. Jesus nunca condenou o dinheiro. Jesus condenou o uso iníquo do dinheiro, o uso egoístico, a idolatria ao dinheiro. Aqui a pessoa perde o sentido de caridade, perde o virtuosismo, abandona todas as coisas boas, ignora o evangelho para conseguir o dinheiro. Às vezes até consegue, mas o preço disso em relação à vida eterna é muito grande. Agora, objetivar melhorar de vida, ter um padrão material melhor, trabalhar mais, empreender num determinado segmento para ganhar mais, nada disso é errado, porque quem gera riquezas também gera empregos, faz com que o dinheiro circule. Nós precisamos do dinheiro para absolutamente tudo. A igreja não consegue levar adiante a sua obra evangelizadora se não tiver dinheiro. Jesus contava com o apoio das mulheres, das viúvas ricas, né? Jesus contava com o apoio, com a caridade das pessoas do seu tempo. Jesus, que era Deus, ele não fez um toque de mágica e transformou. Ele transformou a água em vinho, mas ele não transformou o bronze em ouro, né? Então ele conta com o empenho, com a caridade de todos nós. E acreditem, desde que o trabalho seja honesto e o dinheiro não seja aquilo que fica na cabeça da pessoa o tempo todo, né, a ponto da pessoa perder seus referenciais morais para conquistá-lo, o dinheiro pode ser sim uma bênção. Então, se eu puder transmitir uma mensagem aqui, seja a advocacia ou qualquer outro segmento, não demonizem o dinheiro. Não o idolatrem, mas não o demonizem. É bem isso, né? A gente não pode ter... a gente tem que escolher qual Deus a gente vai seguir, né? A própria Bíblia tem passagem falando isso. Mas na sua fala tem várias questões interessantes. Primeiro que a própria igreja, ela está no mundo, né? Ela é santa e tudo mais, mas ela está no mundo, ela precisa viver, sobreviver e estar nesse mundo. Então, ela precisa de dinheiro. E nós a mesma coisa, a gente também precisa disso, né? A questão é como chegar nele e como usar esse dinheiro. E me vem à cabeça também algumas coisas, até históricas, né? Porque essa questão de demonizar o dinheiro, demonizar o ganho, isso é muito comum, né? A gente vê muito isso de forma muito comum em muitas pessoas que acham que não, eu vou ganhar aqui só o estritamente necessário e mais do que isso não precisa, e esquecem de várias questões. Primeiro que ela tendo mais, ela pode ajudar mais, né? Existe esse lado, dela poder ajudar mais. E eu, voltando lá também na história de Jesus, me lembro que eles tinham um caixa em comum, não tinha isso? Tinha um caixa em comum, tanto que Judas Iscariotes
Eu também, uma vez eu ouvi isso de um padre, eu guardei assim, eu sulquei na tábua do coração. Né? Então, o que o padre falou? Que o grande pecado de Judas não foi nem a traição, foi um pecado gravíssimo, mas não foi. Foi não acreditar na misericórdia do Senhor. Ou seja, ele conviveu com Cristo 3 anos, deitou a cabeça no peito de Cristo, né? Ouviu a batida do coração de Cristo, mas não acreditou que se ele realmente se arrependesse, buscasse o Senhor e pedisse perdão, então talvez o arrependimento dele tenha sido mais fruto do auto-engano e do orgulho do que daquela dor profunda de quem quer sanar, expiar algum erro profundo. E ele era, veja só, porque talvez a maldade tenha penetrado no coração dele, ele era o responsável pelas contas, ele era o responsável pelo dinheiro, e talvez ele não tenha sabido lidar com dinheiro. Porque, Paulo, como é que você fala isso se não está escrito na Bíblia? Ou nós temos que procurar as palavras que não estão escritas, mas que são inferidas pelo contexto histórico. Ele queria um Messias guerreiro. Ele queria um Messias que fosse o libertador físico do povo de Israel. Um revolucionário. Muito provavelmente, um revolucionário, né, que é uma das palavras que eu mais tenho horror. Né? Então ele muito provavelmente, nós podemos aplicar aqui a teoria do equilíbrio das probabilidades, ela é da arqueologia, mas eu uso no direito e posso usar aqui num bate-papo. Ele muito provavelmente via o dinheiro com cupidez. Tanto é que ele não só, ele poderia ter traído apenas e tão somente porque estou descontente, o Messias não era o que eu esperava, mas ele ainda tentou lucrar com isso. Então a relação dele com o dinheiro não era saudável. E se alguém quiser perguntar, como é que eu posso saber que a relação é saudável e o empreendedorismo é válido, além do que você falou e com muita propriedade, quem tem mais pode ajudar mais. Quem tem mais faz circular mais dinheiro. O consumo não é errado, porque nós vivemos numa sociedade de consumo. Se não houver consumo, tudo fica estagnado. O consumismo exagerado que é errado. Da mesma forma, um combate meu diário. Eu sou gorducho. Eu tenho que lutar contra a gula todos os dias. Eu sou guloso. Então é uma luta diária. Eu não sou guloso a ponto de bater no meu sócio, bater no meu amigo para pegar comida. Não é isso. Mas eu sempre quero comer um pouco a mais. Então é uma luta diária para tentar... Tem uma história monástica que é assim, o monge, quando ele morreu, ele era um homem considerado santo vivo. Aí foram analisar o diário dele. O que tinha? Isso não é brincadeira, aconteceu na Inglaterra, pré-anglicana. O monge, ele colocava no diário: hoje comi manteiga, hoje não comi manteiga, hoje comi manteiga. Era uma luta diária, porque a manteiga naquele tempo era um artigo de luxo, né? Então ele não queria comer a manteiga para manter a sese. E a luta dele era contra essa. Então, lutar contra a gula, eu luto. Mas eu não consigo enxergar sinceramente esse mal que tento colocar no dinheiro. E o que você falou, a gente pode lembrar de grandes nomes. Eu só vou citar uma: Santa Edviges. Era nobre, era monarca, era riquíssima, não abriu mão do dinheiro dela, mas viveu com piedade e usava o dinheiro para caridade, além de ajudar a movimentar o seu reino, né, um pedaço da Polônia, do que hoje é a Polônia. Então, grandes benfeitores. A igreja precisa de propriedades. Muitos terrenos foram doados por pessoas ricas. A Catedral de São Paulo foi erguida pela vontade do bispo da ocasião, pelo apoio de todos os fiéis, mas principalmente por famílias ricas que se uniram e usaram o dinheiro para uma obra que, se a gente pensar friamente, tem gente que gosta de confundir as estações e usar muita ideologia. Ele fala assim: não, mais importante do que construir a igreja é, por exemplo, alimentar pessoas famintas. As duas coisas são importantes, porque você alimenta quem tem fome física, mas alimenta também quem tem fome espiritual e para a vida toda. Uma catedral dura séculos e séculos. E ali pessoas choram, rezam, dão risada, festejam conquistas, lamentam derrotas, deixam suas dores, saem renovadas. Então tudo é importante e tudo precisa do dinheiro. Eu ouso deixar uma dica para quem nos ouve e quem nos assiste. O grande guia, evidentemente que depois da Bíblia, principalmente dos evangelhos, da doutrina social da igreja, do catecismo,
o de guia para quem quer entender o que é lícito e o que não é, o que é verdadeiro empreendedorismo e o que não é, por que o católico pode e deve ser um empreendedor. Pelo contrário, pode e deve, né? É a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Eu peço até perdão, isso uma expressão retórica que cabe em qualquer lugar, numa rádio católica talvez não, mas ela é a Bíblia de quem quer falar de empreendedorismo. Tão importante que é. Ali, e a gente pode fazer uma conexão com as palavras do Papa Francisco recentemente, que o Papa falou: o católico não é de esquerda, o católico é católico, o católico é cristão, ele acredita na pessoa de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, segue a doutrina da igreja, não segue ideologias. Então a Rerum Novarum, ela surgiu num momento para dizer o seguinte: olha, o capitalismo exagerado, o capitalismo sem freios morais é errado, mas o socialismo também é errado. O católico não pode ser socialista, não pode ser capitalista selvagem, porque as duas ideologias, embora aparentemente contrapostas, elas têm um eixo. Qual que é esse eixo? O materialismo. Então, nós temos que viver saudavelmente com o dinheiro. O dinheiro é meio, não é fim. Ele é meio para que eu possa manter os meus filhos, ele é meio para que eu possa viver com dignidade e conforto material, ele é meio para que a igreja possa evangelizar. O incenso que eleva nossas preces aos céus foi produzido por alguém e comprado por outrem. Então, eu acho que essa é uma figura metafórica que ajuda a entender. Essas ideologias, né, foram colocadas aí. Questão de ideologia é justamente o que o próprio nome diz, né? Ela é uma ideologia, ela vem do ideal. Então, não é pisar no chão, não é mundo real aquilo ali. Então, o que a igreja pede é mundo real. E a doutrina social da igreja ela é muito isso, né? Muito pisar no chão, em vez de pisar em nuvens. Mas também essa questão toda de bens da igreja, como a igreja foi adquirindo, é aquilo que falamos aqui no começo, né? A igreja precisa, ela está nesse mundo, ela precisa de bens e tudo mais. O que não pode é deturpar isso, né? Os bens da igreja, assim como tudo na igreja, inclusive as cestas básicas, inclusive qualquer coisa que seja feita, ela precisa buscar a finalidade que a igreja tem. Qual é a finalidade da igreja? Qual é o objetivo da igreja? A igreja existe para quê? Para a salvação das almas, né? Então, qualquer coisa que for ser feita aqui dentro da igreja, qualquer empreendimento, a Rádio Maria, uma pastoral, uma distribuição de cestas, uma espiritualidade, qualquer que seja ela precisa buscar a salvação das almas. A partir do momento que ela não busca, ela deturpa o fim, porque ela tá usando o meio correto, mas o fim está errado. Assim como não pode fazer o contrário, né? O meio também não pode estar errado para atingir o fim correto. Então, os dois precisam estar corretos, né? O meio e o fim. E conversando essas coisas, vai me vindo à cabeça como eu vejo essa questão de Judas, né? Que ele cuidava das finanças ali do grupo, né? É claro que o grupo precisava de finanças. É claro que o grupo precisava de alguma coisa. Primeiro que as doações certamente viriam. E eles tinham que guardar isso, ter isso em algum lugar, né? É só para pensar um pouquinho. E outro motivo é que eles precisavam também viver, eles precisavam comer, eles não, né? As coisas iam chegando, as doações iam chegando, mas nem sempre. Então, mas voltando também para o empreendimento, me vem à cabeça que Pedro era um grande empreendedor, né, para a época. Não era qualquer pessoa que tinha um barco. Não era qualquer pessoa que tinha condições de ter um barco e ser um pescador naquela época lá. E ele tinha um barco, ele era um pescador, ele era um empreendedor na época dele. E ele continuou sendo empreendedor, né? Quando ele saiu, ele não saiu de todo, ele precisava continuar recebendo ali de alguma forma, que ele precisava viver, mas ele foi também ser pescador de homens, ele continuou empreendendo. E o empreendimento dele, de Paulo, que também era outro grande empreendedor, virou o maior empreendimento que a gente tem em notícia, né? Que é a igreja. Manuel, muito bem colocado isso.
até para a gente... Evidentemente que o objetivo é falar da advocacia, do empreendedorismo na advocacia, mas a teologia, a história da igreja, são tão sedutoras que a gente acaba não tergiversando, mas migrando para esse outro lado, e eu vou tentar estabelecer os pontos de contato. Mas o que você falou é sedutor e apaixonante. Por quê? Ajuda a derrubar estereótipos equivocados sobre a igreja, sobre a fé, sobre o dinheiro dentro desse contexto de fé. Por causa das ideologias, de umas décadas para cá, se vendeu muito a ideia de que os apóstolos eram miseráveis e de que Jesus era pobre. É uma ideia errada. Pedro era um homem bem estabelecido, né? Havia no grupo cobrador de impostos, havia no grupo pessoas que viviam com dignidade, alguns com simplicidade, mas nenhum era exatamente miserável. O próprio Jesus, José, né, seu pai adotivo, o grande santo da igreja, né, o patrono da igreja, José, ele era um homem, hoje que nós podemos, usando a linguagem contemporânea, nós podemos dizer que era um homem bem-sucedido economicamente. Não era rico, tinha que batalhar pela vida todos os dias, mas não era miserável, né? A profissão de carpinteiro era, como ainda é hoje, aliás, hoje é uma das profissões que tem, né? Mas a profissão de carpinteiro era uma profissão que não era nobre, dentro de uma visão religiosa um pouco sectária, mas também não era pertencia a esse grupo, o grupo dos carpinteiros, não era mal visto, não era do ponto de vista social. Evidentemente aqui eu estou derrubando um pouco a ordem moral, estou derrubando um pouco a visão cristã do mundo, para deixar bem claro um contexto mundano. O carpinteiro ele era visto com respeitabilidade dentro do jogo social do antigo Israel. Então nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos achar também que não havia empreendedorismo, ou que os apóstolos eles pregavam a palavra e pregaram Paulo, você citou Paulo fez isso de uma forma empreendedora. Quando Paulo vai à Grécia e fala e observa vários deuses, e observa um Deus sem nome, um espaço vazio, aliás, que é para o Deus desconhecido, o que ele faz? Estratégia de marketing, estratégia de empreendedor, evidentemente bafejado pelo Espírito Santo, com coração ardente pelo Espírito Santo, mas ali ele foi um empreendedor. Do ponto de vista puramente humano, ele foi brilhante. Ele falou assim: povo, eu vim aqui falar do Deus desconhecido. Ele aproveitou veja, isso é de um brilhantismo mercadológico muito grande. Então, eu gostei do que você falou. Eu acho que isso merece até um artigo, merece ser posto no papel, sobre os apóstolos empreendedores. Todos foram empreendedores. E Pedro, até as ansiedades de Pedro, são as ansiedades do empresário. Às vezes o empresário dorme, e acorda e dorme pensando no negócio. O Pedro, quando vai lá no Tabor, a gente acredita que é o Tabor, porque é o monte mais alto que tinha lá no Israel, a Bíblia fala monte alto. Aí Pedro vai, ao ver o Jesus transfigurado, Senhor, vamos armar uma tenda aqui, ou seja, já foi repreendido, mas ele já pensou de uma forma, vamos armar uma tenda, porque ele viu que estava bom ali, ele queria garantir aquilo. É visão empreendedora. Às vezes toma uma bronca, como tomou do Senhor, mas muitas vezes acerta e faz circular riqueza. Só para terminar essa parte, você falou, os apóstolos precisavam comer. Eles viviam como nômades. Jesus até fala que o filho do homem não tem onde... Até a serpente tem onde dormir, tem uma toca, e o filho do homem não tem trigo, não tem nada. E ele ficava ali rodando com os apóstolos por todo o antigo Israel para pregar a palavra. Então eles precisavam comprar comida. Quando eles compravam a comida, eles dependiam da doação, a caridade, mas exerciam um negócio jurídico, ainda que informal. O contrato de venda e compra. Eles compravam o pão, compravam os peixes, provavelmente eles pescavam, boa parte era de pescadores. Mas o cordeiro para a Páscoa, com certeza eles compraram de alguém. Quando Jesus fala da última ceia, tinha o cordeiro sem defeito, que tinha que ser abatido e preparado
da forma ritualística judaica. Então eles compraram de alguém. Os alimentos, e quando compravam, eles faziam com que aquelas pessoas, os produtores, vivessem melhor. Pudessem eles mesmos manter a sua dignidade. Então o comércio é importantíssimo. Eu vou usar de novo essa palavra. Demonizar o dinheiro, demonizar o comércio, demonizar o empreendedorismo é infantilismo de fé. É soberba, é arrogância. É a pessoa que acha que tem a fé mais pura e que não precisa... É até desrespeitar o trabalho evangelizador da igreja e desrespeitar aqueles que doam o seu dinheiro, fruto do seu trabalho, para que a igreja cumpra a sua missão no mundo, como você bem falou. Então, quem fala aqui que o dinheiro não tem importância, que o empreendedorismo não tem importância, com todo e máximo respeito, peço perdão pela contundência, ignora as realidades transcendentes da fé e age com soberba, é a falsa humildade. A pior arrogância é a falsa humildade. E assim, aí voltando então para a advocacia, a gente tem aí todas essas dificuldades colocadas aí no começo, né? Problemas com publicidade, que a gente tem toda uma dificuldade em empreender. E a gente também tem, às vezes, uma dificuldade de lidar com situações. Né? Porque existe a dificuldade, às vezes, maior no criminal, às vezes no direito de família, né? Quantas e quantas pessoas chegam, às vezes, no meu Instagram aí, perguntando como que é isso, né? Eu que trabalho com essas nulidades matrimoniais, também com alguns divórcios e tudo mais. Como que é isso? Você é católico, você trabalha com isso, como não ter conflito? Mas existe esse conflito, eu entendo que ele seja um conflito eletivo pro advogado, porque existe um certo limite nas coisas. A partir do momento que você ultrapassa aquele limite, né, assim como qualquer profissão, assim como qualquer empreendedor, o empresário também, né, mercantil, a partir do momento que ele ultrapassa certos limites, ele já está fazendo errado. Para o advogado não é diferente. Né? Para o advogado não muda muito isso. A gente tem um limite ético até onde a gente pode chegar. Seja numa advocacia securitária como a sua, empresarial, seja numa advocacia na área de família, trabalhista, criminal, no que quer que seja. Né? E empreender nesse meio, na advocacia, no meio jurídico, muitas vezes é complicado, especialmente com a visão que eu vejo que tem sido mais, tem se agravando aqui no Brasil, de ver a advocacia como, no máximo, né, sendo muito benevolente, como um mal necessário. Tem muita gente que entende o advogado assim, infelizmente, por N motivos. E a gente ainda lidar com esse tipo de problema na hora de empreender. Assim como o empresário, né, o comerciante, ele lidar com um tipo de problema que muitas vezes ele está errado por ele ser empresário. Eu conversei aqui com 2 empresários já, né, cada um de uma área, mas também nessa parte de comércio, e sempre tocando nesse assunto. Como é complicado você estar numa área em que você está errado só por você fazer o que você faz. Né? Eu não sei se só eu tenho essa impressão, acredito que não, mas eu vejo que isso tem passado demais para o lado da advocacia e dificultado demais o empreendedorismo na advocacia e o entendimento dos novos, do pessoal novo que está entrando, que está formando, que tem uma visão totalmente errônea quando cai nesse mundo. Né? Ô, Emanuel, mais uma vez você fez colocações extremamente pertinentes e não falo para ser simpático, porque você é meu anfitrião, meu amigo. Aliás, eu deixo aqui consignado em público e online, no ar, né, que eu lhe devo uma live, que deu errado aquele dia, mas eu melhorei muito no domínio das tecnologias. Né, então, não sei o que aconteceu, mas quando você quiser marcar, estarei à sua disposição, porque eu lhe devo. Vamos marcar. Em consideração e amizade. É que como eu falei, graças a Deus eu tenho excelente sócio, eu sou um pouco difuso.
E agora, falando com você, que eu me lembrei desse incidente e falei assim, nossa, eu tenho que resgatar isso. Mas voltando, sobre a advocacia específica, você tocou vários pontos que eu vou tentar rapidamente fazer aqui uma argamassa e colocar todos ao mesmo tempo. O primeiro deles, os limites. De fato, primeiro, que se for um católico que faz esse estereótipo da advocacia como um mal necessário, ele não é um bom católico, porque ele não conhece a expressão, a oração salve, salve rainha. Qual é o adjetivo que é dado a Maria, toda bela? Maria, toda a Nossa Senhora. Olha que expressão poderosa, Nossa Senhora. Maria, que a igreja considera acima dos santos, dos mártires, depois de Jesus, depois de Deus, é a mais bela de todas as mulheres, de todos os homens. Qual é o adjetivo que é usado no Salve Rainha? Advogada nossa. Então, quando o advogado criminalista defende o seu cliente, não quer dizer que ele tenha qualquer simpatia pelo crime. Ele aplica o que Santo Tomás de Aquino ensinou, com base nas palavras do Senhor. Odeie o pecado, ame o pecador. É a função dele. A função ética do advogado, isso aqui é muito delicado, eu espero que o nosso ouvinte realmente compreenda a intenção. A intenção, o objetivo, a função ética, é até uma função ética. O dever do advogado não é necessariamente a busca da verdade. Quem tem esse dever é o juiz. O advogado tem, sem ofender a verdade, que defender o seu cliente. Esse é o dever ético dele. E veja, isso é tão importante que a expressão advogado do diabo é justamente o contraponto, mas que a igreja mesmo usa para poder ter certeza que os santos merecem, aqueles que passam pelo processo de beatificação, de canonização, merecem os altares, merece o título oficial de santo. Existe um advogado para defender esse santo e um advogado para desconstruir, numa palavra moderna que eu também não gosto, mas falo aqui com ironia, para desconstruir a imagem do santo. Por isso, advogado do diabo. Então, tem o advogado, que não tem adjetivo algum, porque o adjetivo advogado, a palavra advogado já é boa, então não precisa ser advogado do bem, advogado do santo, advogado caridoso, advogado piedoso, não, só advogado. A palavra advogado já é o suficiente para ser vista como deveria, pelo menos, né? E às vezes os advogados têm culpa nisso, vamos fazer aqui um puxão de orelha coletivo. Mas a palavra advogado é muito poderosa, está numa oração, advogada nossa, não é? Um adjetivo para Nossa Senhora. Então a palavra em si não precisa de mais nada, é um complemento. Mas o advogado, quando é malvado, é advogado do diabo. Então veja, para poder atacar os santos tem que ser advogado do diabo. Então eu deixo bem claro isso em relação à advocacia, essa visão errada. Então o advogado criminalista, o advogado trabalhista, o advogado de direito de família, ainda que ele tenha que trabalhar num divórcio, a lei existe, a lei civil existe. Então ele pode contingenciar a situação. Ele pode falar assim, olha, o trauma aconteceu, eu não sou a favor do divórcio, eu sou católico. Isso com pessoas boas passam por vida. Então agora eu vou fazer um julgamento cético, como se eu fosse melhor do que os outros e não vou cuidar dessa pessoa, é meu dever profissional também. Né? Então, isso aí eu não vejo, é um falso conflito. Agora, eu falei que a advocacia criminal, a advocacia trabalhista, e eu vou ser bem rápido nisso, porque eu sei que rádio tem problema de horário, a advocacia trabalhista, a advocacia criminal, o advogado que trabalha com direito de família, existe sim, eu acredito nisso, e falo para a isenção de quem não atua nessas áreas, existe uma roupagem de nobreza um pouco maior. Mas para eles é mais difícil o empreendedorismo. É uma coisa paradoxal, né? É mais fácil o signo da nobreza, mas é mais difícil o empreendedorismo. Para mim, o tipo de advocacia que eu faço é relativamente fácil, porque eu trabalho para seguradoras. Então eu chego com o meu sócio para fazer um evento. Vamos dar uma palestra para o mercado segurador, aí a gente organiza um evento, agora é online, mas no passado a gente alugava um lugar bonito lá em São Paulo, ou um almoço, ou um happy hour, e aí eu e mais 2 convidados, um dos meus sócios, nós dávamos palestras, falávamos de temas e fazíamos o networking, ou seja, para a advocacia empresarial é mais fácil.
Se eu criar uma tese de transportes de cargas, aqui eu não vou entrar em juridiquês para não irritar o nosso ouvinte, mas, por exemplo, eu combato a arbitragem e eu defendo a primazia da jurisdição brasileira. Então eu criei uma tese, escrevi, etc e tal, eu mando. E falo assim, ó, vou fazer um seminário sobre isso, que é uma forma de marketing, é uma forma de empreendedorismo. Agora, o advogado criminalista, ele não pode chegar para os seus clientes, porque os meus clientes também são fixos, são clientes são hoje, foram ontem, são hoje e espero em Deus que continue amanhã. Muitas vezes o advogado criminalista atua uma vez só. E ele não vai pegar o telefone ou o e-mail e falar assim, olha, se por acaso você matar uma pessoa, eu criei uma tese que vai ficar mais fácil. Ele não pode. Ele não pode chegar para uma mulher que ele defendeu, que apanhava do marido, que sofria nas mãos do marido, que não tinha realmente, apesar de tudo que nós católicos acreditamos no casamento, não tinha como manter o casamento. Esse advogado faz um belíssimo trabalho, defende os direitos dessa mulher, mantém a dignidade dessa mulher, né? E se ela for católica, ela vai fazer todo um esforço também no tribunal eclesiástico que atende a sua área para poder anular o sacramento e começar uma vida nova do ponto de vista também conjugal. São outros assuntos, isso aí dá até um programa futuro entre nós, essas coisas. Já me autoconvidando. Mas ele também não vai ligar, olha, se você se divorciar novamente, aí é difícil para o advogado de direito de família, é difícil para o advogado criminalista, o trabalhista nem tanto, né? Porque principalmente se ele advogar para os empregadores, ele consegue, cria uma tese, faz um evento, chama as empresas que ele defende. Então, mas para alguns setores da advocacia, o empreendedorismo é mais difícil. Então ele tem que ser no dia a dia, em coisas mais simples, como um capricho a mais nos aspectos visuais do seu escritório, no papel. Hoje em dia não se usa muito papel timbrado, mas na folha digital. São pequenos detalhes que ele terá que... Até, às vezes, algumas pessoas não gostam quando eu falo isso, talvez não entendem, mas até na sua apresentação pessoal, né, nas suas roupas, ele tem que estar bem vestido, ele tem que ser muito polido, muito elegante, ele tem que criar um estofo cultural muito bom para causar uma boa impressão. É óbvio que adquirir cultura é para qualquer um e deveria ser o primeiro objetivo, depois da fé, depois da busca da santidade, deveria ser o primeiro objetivo de todo mundo. Mas para o advogado também tem um elemento profissional. Porque eu falava isso para os meus alunos quando eu lecionava na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santos, e repito agora. Miguel de Cervantes, Dom Quixote, eles formam, o livro e o autor, formam melhores advogados do que todos os doutrinadores, do que Hans Kelsen, Pontes de Miranda, porque repetir doutrina jurídica, uma pessoa minimamente dedicada consegue. Agora, usar a literatura no dia a dia profissional, isso é empreendedorismo, né? Além de ser prazeroso, correto, é empreendedorismo. Então, tem esses detalhes. Nós temos que separar também as advocacias para saber quais são mais suscetíveis ou não ao empreendedorismo. Agora, do ponto de vista da santidade, da retidão moral, do catolicismo, é um absurdo criticar um advogado, principalmente se católico, ou um homem de fé, protestante, judeu, um homem que acredita em Deus, só porque ele defende um criminoso. Isso é um absurdo, é indigno. Quem faz isso é indigno. Uma vez eu fiz uma crítica, num outro sentido, mas eu estava criticando os advogados que se confundem com os criminosos, né? Os advogados que praticam atos ilícitos pela cupidez em ganhar dinheiro, né? Aí eu fiz uma crítica. Só que muitos colegas meus, amigos, né, que são criminalistas, ficaram magoados. Aí eu entendi que eu preciso... Por isso que eu defendo bastante o advogado criminalista, né, o advogado de direito de família. Eu entendi que era preciso tomar cuidado mesmo numa crítica justa, porque é uma profissão extremamente nobre, necessária. Eu posso, sem querer, até sem querer, involuntariamente, cometer um crime. Ou posso, num momento de fraqueza, cometer um crime. Eu posso. E aí eu quero ser defendido. Provavelmente, por ser católico, eu também vou querer expiar a culpa, eu vou querer a redenção do céu, né? Vou querer pagar pelo meu crime, porque não existe também verdadeiro arrependimento sem algum tipo, uma carga de sofrimento,
Eu acredito muito nisso, né? Eu vou me arrepender, mas não vou ter ônus algum da minha conduta. Aí é fácil se arrepender, né? O verdadeiro penitente é que bate no peito assim e fala assim, ó, eu quero pagar uma pena. Esse é o cara que se arrepende. Agora, eu quero um advogado bom para me defender. Eu tenho direito. Qualquer um tem. A advocacia criminal, aliás, tem mais a ver com o catolicismo. O conceito de culpa é um conceito católico. Meia culpa, meia culpa, meia culpa. Ou seja, a visão daquele que tem que ser resgatado. Então, quem fala mal do advogado criminalista precisa repensar os seus conceitos urgentemente. E eu me tornei um advogado dos advogados criminalistas. Isso daí tudo encaixa nessa linha. Essa linha é muito tênue, né? Entre quem você, dependendo da área, entre quem você defende e quem você às vezes se mistura, né? Então eu vejo que às vezes como na sua crítica, que eu não vi, mas deve ter sido mais ou menos nesse sentido, quando você se mistura e acaba se vendo no meio da criminalidade, não como defensor, mas também como possível, pelo menos possível criminoso ali também, aí você ultrapassou essa linha, né? Ultrapassou em muito essa linha, que já é tênue, mas você ultrapassou bastante. Então, só assim, para a gente poder fechar de uma forma mais interessante, a gente falou da última vez sobre uma expressão que me vem muito aqui, eu já vi também com o Dr. Rafael Brodbeck, aqui também, já veio aqui na rádio também, nós falamos um pouco disso, essa ideia de que a gente precisa conciliar a advocacia com o catolicismo, né? Conciliar as duas coisas, assim como precisaria conciliar o empreendedorismo com a ideia, a doutrina da igreja com relação aos bens, à riqueza, ao dinheiro, né? Ao sucesso. E a questão é que a gente só concilia o que está em conflito. A gente não precisa conciliar o que não está em conflito. Essas coisas não estão em conflito. Mas, para uma boa parte da população católica, né, dos fiéis, existe um conflito aí. A que você atribui aí esse conflito? Esse conflito vem de onde? Por que existe esse conflito? Falta de conhecimento e estereótipos. Eu já usei essa palavra mais uma vez aqui e repito. As pessoas adoram estereotipar os outros. Desde hoje em dia passou a ser chamado de bullying, né? Desde o garoto que tira sarro do amiguinho na época da escola, até os fiéis católicos. Veja, aqui, se você me permitir, se a Rádio Maria não ficar brava comigo, não é só a questão do advogado, do empreendedor. Os católicos, infelizmente, eles criticam os próprios católicos. Então, os católicos que gostam, e eu aplaudo, eu acho bonito, acho piedoso, mas os católicos que resolveram resgatar o belíssimo costume de as mulheres usarem véus durante a missa, num dado momento criticam os que não querem usar, como se os outros fossem menos católicos. Então aí agora existe briga, eu prefiro esse tipo de missa ou aquele, eu gosto das duas. Né? Vamos deixar as duas. Existem pessoas que vamos manter a tradição e vamos abraçar essa nova missa desde os anos 60. Ou seja, as duas, para que brigarem por isso? Então veja, se nós criamos estereótipos, eu sou um católico que eu tenho mais afinidade com a renovação carismática. Ele é um católico, não importa se ele gosta. Eu, por exemplo, eu tenho um perfil um pouco mais conservador, mais silencioso, é o meu jeito de ser. Mas não quer dizer que seja o jeito melhor, o ideal, o verdadeiro. Né? Paulo falava disso, né? Sobre a multiplicidade de dons na igreja. Isso está na Bíblia e a gente hoje fica brigando. Uma coisa é arrepiar a liturgia. Uma coisa é usar a homilia para pregação ideológica. Infelizmente, esses dois males acontecem. Outra bem diferente é gostar de um jeito mais assim ou mais assado. Tudo aquilo que não for ofensivo à tradição, tudo aquilo que não for ofensivo à sã doutrina, tudo aquilo que não arrepiar, como eu falei antes, a liturgia, é bem-vindo. Mas só que as pessoas
estereótipos umas às outras. E isso acontece, infelizmente, com a profissão. O advogado é muito mal visto. E, insisto, também é necessária a meia-culpa. Muitos advogados, infelizmente, não agem com a retidão. Novamente você foi feliz, é um prazer falar contigo. É uma pena que na correria do dia a dia a gente se encontre menos. Se bem que vai ter agora também aquela live lá da UJUCASP, das Uniões Juristas Católicos, a de Goiânia, a de São Paulo, unidas por um fim comum. Mas veja que interessante o que você falou, que foi de um brilhantismo ímpar. Sobre de onde vem esse tipo de problema, por que esse tipo de coisa. Vem muitas vezes, como eu falei, da falta de conhecimento, da falta de centralidade da própria fé, de segurança naquilo que se acredita, na fé mesmo, e também do mau exemplo de muitos advogados. Nós não podemos também, nós não podemos deixar de considerar isso. Infelizmente, muitos advogados, porque não existe problema, olha que palavra bonita, não há o que conciliar aquilo que não tem conflito. Não há conflito. As coisas caminham juntas, lado a lado. Da mesma forma, fé e razão caminham juntas, lado a lado, na estrada do amor. Né? Advocacia e fé católica, empreendedorismo e fé católica, não há conflito. Quem enxerga conflito precisa urgentemente repensar os seus valores. Agora, existem maus advogados, existem maus... Bom, se existe sacerdotes, né, maus sacerdotes, não podemos esperar que a advocacia seja maior do que o sacerdócio, porque não é. Não existe função mais belíssima, mais profunda, mais não falar mais digna da impressão que as outras não são, mas assim, especial, né, é o sacerdócio. Quando um sacerdote confunde vocação com profissão, eu e você podemos falar profissionalmente. Eu e você podemos até nos dar o luxo de certos comportamentos assim, falar assim, olha, isso aqui é exigir o sacrifício, eu não sou obrigado, profissionalmente falando, não como pessoa ou como em defesa da fé. Profissionalmente, fala assim, ó, isso aqui eu não vou fazer, porque ainda que certo é um sacrifício muito maior, eu e você podemos. Agora, o sacerdote não. Então o sacerdote, ele é advogado, juiz, é promotor de justiça, ele é jurisdicionado, ele é o Estado, ele é o próprio Deus quando celebra a missa. Quando celebra a missa, né, em alguns momentos, ele é o próprio Senhor. Em persona Christi, né? Exatamente. Então, veja, é diferente. Não se pode exigir da advocacia a mesma grandiosidade comportamental que se exige do sacerdócio. O sacerdócio está acima. Então, com todos os seus limites, a advocacia, com todos os cuidados, como você falou, a advocacia não é incompatível à fé. Muito pelo contrário. Rapidamente, né? As universidades europeias, a Universidade de Salamanca, 803 anos. Os 3 primeiros cursos da Universidade de Salamanca, que eu tive a oportunidade de conhecer, quais foram? Teologia, filosofia e direito. Eu não preciso falar mais nada. E a primeira profissão da área jurídica é advogado. Nasceu um pouco antes da própria magistratura, porque quem exercia o julgamento eram os monarcas. Então, o advogado surgiu antes. Depois, o Estado se organizou para ter juízes, pessoas especializadas. Então, perdão, se aqui um nosso ouvinte, eu tomo a liberdade de puxar a orelha, né, em nome da advogada nossa, para rever os conceitos. O assunto é longo, né? A gente vai longe aqui, se a gente for ficar conversando, já tem quase 1 hora que a gente está aqui falando e tudo mais, e eu acho que não cheguei na metade da minha pauta aqui. Mas a gente vai ter outras oportunidades e tudo mais, porque infelizmente não dá para ir mais. Mas é interessante, né, buscar e pescar todos esses pontos para depois pensar, né, parar para raciocinar um pouquinho sobre cada coisa dessa aqui, cada ponto desse aqui que foi falado, que foi mencionado, né? Tem alguma coisa nas redes sociais, Vanessa? Sim, louvando e agradecendo a Deus por todos os ouvintes da Rádio Maria Brasil. Padre Carlos Gomes estava nos acompanhando, ele que daqui a pouquinho, às 18 horas, estará rezando o terço mariano aqui conosco ao vivo. Inclusive, já quero deixar aí o convite para você que nos assiste, nos acompanha neste momento, para que você possa rezar conosco.
o Jefferson também participando conosco, Ellen Jordana, Ionaldo Souza, a Márcia, Evanir, Letícia, a Eva Pereira também participando conosco, a Adriane Valéria, a Evanir disse, adoro essa rádio, sou Evanir e falo de Arco Verde, do Pernambuco. Um abraço a todos, um abraço Evanir, Deus abençoe muito você, sempre uma honra recebê-los aqui na Rádio Maria Brasil. Já aproveito aí, né, pessoal aí de outros estados nos acompanhando, para dizer que a nossa rádio, a Rádio Maria, é uma rádio mundial. Nós temos a nossa sede aqui no Brasil, que fica em Goiânia, mas temos, como bem falou aí, né, o nosso convidado, o Dr. Paulo, nós temos a Rádio Maria espalhada pelo mundo. Então, nós estamos em mais de 80 países da América Latina. Então, você aí que nos acompanha, especialmente aqui no Brasil, é mais que convidado, convocado a nos ajudar na divulgação da nossa querida rádio. Então entre lá na nossa rede social, pega os nossos posts, né, compartilhe com todos os seus amigos das suas redes sociais e nos ajude. Nós estamos fazendo aqui um grande apelo para que você possa nos ajudar a alcançar 1000 inscritos. Na verdade, a gente quer ultrapassar, mas por enquanto vamos só alcançar esses 1000 inscritos lá no nosso canal no YouTube. Então já quero aproveitar, Dr. Paulo Henrique, para deixar aí esse convite para o senhor, para que você possa também nos ajudar, né, nessa divulgação da Rádio Maria Brasil no seu Instagram, nas suas redes sociais, para que nós possamos aí alcançar esses 1000 inscritos lá no nosso canal no YouTube. Inclusive, já deixo aqui também o recado que no Facebook e no YouTube, você que chegou agora, o programa estava acabando, realmente foi muito bom. Você pode conferir o programa na íntegra, que fica salvo no Facebook e no YouTube. Louvando e agradecendo a Deus aqui também pela Cícera, o Kleber e também a Camila Montalvão, que participou conosco. Emanuel Júnior, muito obrigada, é sempre muito bom estar com você e já aproveito também para estender aqui os nossos agradecimentos ao Dr. Paulo Henrique. Deus abençoe muito. Obrigada pela sua generosidade, por estar aqui conosco nessa tarde. Eu que agradeço, muito obrigado. E eu falei que eu me senti importante estar aqui ao seu lado, ao lado do Manuel, na Rádio Maria, que eu gosto tanto. Um padre me ouviu. Eu estou me achando muito importante hoje. Eu até pequei pela vaidade. Estou me achando, estou muito feliz. Eu fui ouvido por um padre, então estou me achando importante. Muito obrigada, viu? Emanuel, por gentileza, suas considerações finais. Bom, então é isso que a gente falou, né? Que a gente colocou aqui. Pense um pouco sobre esse assunto. Pare para raciocinar um pouco, especialmente você que é da área jurídica também, que assistiu, né? Eu sei que aqui pelo meu Instagram também teve um punhado de gente, bem umas 60, 80 pessoas entraram aqui e assistiram. Pense nisso e tudo mais. E semana que vem a gente está aqui de novo, quarta-feira, às 16h30, religiosamente. Estamos aqui, é preceito, né? É isso mesmo. E você, convidado sempre a estar conosco às quartas e também todos os dias, participando sempre dos nossos programas, acompanhando a programação da Rádio Maria Brasil. Mais uma vez, muito obrigada, Dr. Paulo Henrique, muito obrigada, Emanuel Júnior, e obrigada a você, querido ouvinte da Rádio Maria Brasil. Nos encontramos no programa O Leigo no Mundo, na próxima quarta, às 4h30 da tarde, como bem colocou o Emanuel Júnior. Mas daqui a pouco, como eu disse, às 18 horas, nós teremos o texto mariano com o Padre Carlos Gomes, e você é nosso convidado, nossa convidada a participar e rezar junto conosco. Muito obrigada mais uma vez, ótima tarde para você. Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa. Você acompanhou na Rádio Maria Brasil, O Leigo no Mundo, com Emanuel Júnior.